Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concursos. Este site que está preparando você para ser mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre números racionais, mais especificamente o conjunto Q, porque a letra Q é a letra que representa o conjunto dos números racionais. Então, galera, para você que tem dificuldade em trabalhar com números fracionários, números decimais, chegou o momento de nós exterminarmos essas dúvidas, exterminarmos esse medo. Vem comigo, galera. Então, vamos lá falando sobre números racionais. Bom, na aulinha de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Vamos elencar algumas propriedades dos números racionais e vamos principalmente fazer operações envolvendo números racionais, ok? Bom, o que é os números racionais, gente? Os números racionais é o conjunto Q, representado pela letra Q do nosso alfabeto latino. Ele é muito conhecido como números fracionários. Tá? Muita gente chama ele de números fracionários. O conjunto Q, racionais, é os números fracionários. Na verdade, não é só fracionários. É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Isso que é o conjunto do Q. Só um pouco de história para nós entendermos de onde surgiram as frações. Tudo é de uma necessidade do ser humano, né? Então, antigamente lá no Egito, havia uma enchente do rio Nilo, e essa enchente, ela estragava toda a marcação das terras, das áreas dos agricultores. E quando o rio baixava, eles tentavam e faziam a remarcação dessas terras. Só que nem sempre davam um valor exato. Então, às vezes havia necessidade de colocar números fracionários, valores fracionários e não inteiros. Então, foi de lá que surgiu as frações. Só a título de curiosidade, galera. Mas vamos lá. Conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? É todo conjunto que pode ser escrito na forma de fração. Então, nós vamos levar em consideração dois valores, A e B. A e B são números inteiros, ok? Deixar bem claro isso. A e B são números inteiros, com a condição de B não ser nulo. Por quê? Porque eu tenho uma fração A sobre B. E na matemática, não tem como nós dividirmos se o denominador for zero. Não existe divisão por zero, ok? Então, o denominador da fração nunca pode ser nulo. Então, como é A sobre B, o B não pode ser nulo. Então, nós chamamos de número racional ao quociente, né, a razão estabelecida entre esses dois números A e B. A sobre B, ok? Alguns exemplos de números racionais. Eu tenho aqui 2 sobre 3, 6, menos 3 sobre 5, 87 sobre 95, 17 e por aí vai. Aí você fala, professor, mas o senhor falou 6, 17, isso aí não é fração. Galera, os números racionais, eles não envolvem somente os números fracionários. Ele envolve todos os números inteiros que podem ser escritos na forma fracionária. E todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Então, se eu tenho, por exemplo, o 6, eu posso escrevê-lo na forma de fração. É só representar assim, ó. 6 sobre 1. Pronto, é uma fração. Então, se é uma fração, é um número racional, ok? Então, eu posso escrever um número inteiro na forma fracionária. Por isso que nós dizemos que todo número inteiro é um número racional, ok? Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma fracionária. Bom, o conjunto dos números racionais, como nós já dissemos, ele é representado pela letra Q, maiúscula, sempre expressa na forma maiúscula. Quando nós indicamos um conjunto, nós devemos indicá-lo com a letra maiúscula, ok?
Então, para a gente fazer uma análise e um comparativo do conjunto dos números racionais com outros conjuntos, que é o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, para que fique bem claro essa relação, nós temos o seguinte: todo número natural, ele é inteiro. E todo número inteiro, ele é racional. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto que envolve todos os números inteiros. Então, a gente fala inteiro porque natural é inteiro. E todo inteiro é racional também. Então, o conjunto dos números racionais envolve os números inteiros e envolve também os números decimais. Enfim, todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Isso que é o conjunto dos números inteiros. Então, simbolicamente, nós representamos assim. Então, o conjunto Q é todo valor que pode ser escrito na forma de fração, com A pertencente aos números inteiros e B também pertencente aos números inteiros com asterisco. O que nós falamos a respeito do asterisco? Toda vez que aparece o asterisco, indica que não está incluso o zero. Isso quer dizer que B pode ser um número inteiro, mas não pode ser zero. Ok? Uma outra forma de nós representarmos seria assim: dizer que o conjunto dos números racionais é todo número fracionário, né, A sobre B, sendo A e B inteiros e B diferente de zero. É uma outra forma de nós fazermos essa representação. Bom, subconjuntos de quê? O que é subconjunto? Subconjunto é parte de um conjunto. Eu tenho um conjunto dos números racionais, que é todos os conjuntos. E eu tenho parte desses conjuntos. Parte desses conjuntos são chamados de subconjuntos desse conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, vamos ver alguns subconjuntos de quê? Bom, além dos números naturais e números inteiros, que são subconjuntos dos números racionais, nós temos o seguinte: quando aparecer o asterisco no Q, indica que o zero está fora. Então, é um conjunto formado por todos os racionais, com exceção do zero, sempre que aparecer o asterisco. Se aparece o Q com mais, indica que é só os racionais positivos, os negativos estão fora. Professor, o zero entra aqui? O zero entra. O zero só não vai entrar se aparecer o asterisco. Como não apareceu o asterisco, então o zero entra. O outro seria o Q menos. Então agora entra só os racionais, só que os negativos, porque é Q menos. Aí eu tenho o Q mais com asterisco. Quer dizer, agora são os positivos, mas sem o zero, porque apareceu o asterisco. E eu tenho o Q menos com asterisco, ou seja, só os negativos, com exceção do zero, ok? Então, esses aqui são alguns modelos de subconjuntos do conjunto Q, ok? Bom, esse conjunto também pode ser representado na reta numerada. Bom, o que é a reta numerada? É uma reta onde nós traçamos aqui todos os valores pertencentes ao conjunto Q de forma ordenada. O zero é o centro. Olha aqui, uma forma de representar geometricamente. Então, quando diz representação geométrica, é a representação na reta. O conjunto Q é construir uma reta e considerar o número zero como a origem. Então, está aqui o zero. Aqui é a origem, é o divisor das águas. À direita do zero, eu tenho os números racionais positivos. À esquerda do zero, eu tenho os números racionais negativos. Então, direita positivo, esquerda negativo. E aí, ele vai seguir uma ordem de crescimento, tá? Do menor para o maior. A mesma coisa da direita para a esquerda. A partir do zero, ele vai diminuindo. Então, para a direita ele vai aumentando e para a esquerda ele vai diminuindo. Quanto mais a esquerda tiver o valor, menor ele será, ok? Quanto mais a direita tiver o valor, maior ele será. Tranquilo? Bom, entre dois números racionais, existem infinitos outros números racionais. O que o exercício quer dizer?
Quer dizer que se eu tenho um número racional aqui, ó, 1 entre 1 e 5 sobre 4. Nesse trechozinho aqui, gente, existem infinitos números. Infinitos números. O que é infinito? É infinito, aquilo que não tem fim. Professor, mas é difícil a gente mostrar isso. É difícil você mostrar, porque são infinitos. Mas a gente tem que entender que o número nunca tem fim. Por quê? Eu vou ter o número 1, eu vou ter o 1,1, eu vou ter o 1,11, eu vou ter o 1,111. Sempre vai existir um número depois, um número depois, um número depois. Depois vai vir um 2, depois vai vir um 3, depois vai vir um 4. Então sempre vai existir um outro valor. Por isso que nós dizemos que os números são infinitos. E na forma fracionária, nós vamos colocar aqui infinitos valores, ok? A representação é muito difícil, mas a gente entende que, como é possível essa representação, então existe infinitos números entre dois números racionais, ok? Agora, entre dois números inteiros, não existe nenhum outro número inteiro se eles forem sequenciais. Por exemplo, 1 e 2. Entre 1 e 2 não existe nenhum outro número inteiro, ok? Porque 1 é inteiro, 2 é inteiro. E entre eles, qualquer valor não vai ser inteiro. Aí não existe. Tá? Entre 1 e 3, existe algum número inteiro? Existe o número 2, ok? Quando é inteiro, o inteiro não é infinito, tá? Mas os racionais, eles são infinitos, porque nós podemos representar ele por vírgula. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, ela tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no Lá Concursos você tem o Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha que é para você baixar o material. Tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.